porradas, chutes, socos, xingamentos, palavrões, quando se perde totalmente o controle e a noção. Vira um Dado Dolabella versus João Gordo, ou até mesmo Vesgo versus Vitor Fazano. Nos esportes não é diferente, brigas e socos aparecem, mas e no automobilismo? Ah, meu caro, tem muito. Na NASCAR, por exemplo, é quase que presente em toda a temporada. E se não tem uma treta, o americano considera que jogou no lixo o dinheiro do ingresso. Tá, mas e na Fórmula 1? Já teve demais na Fórmula 1. E eu sei que no fundo, é selvageria, mas você gosta. Mesmo sendo errado, mau exemplo, e nós não somos a favor de violência alguma, mas se aconteceu, a gente conta. Bom, além das confusões no roda-roda que é natural nas corridas, depois de um acidente ou colisões entre pilotos, as coisas podem escalar para as vias de fato, ou até quase, tipo Bottas e Russell em 2021. Vou te falar que isso aí não é nada perto do que a galera aprontava antes. Então, está aberto o UFC do automobilismo, e na primeira luta do dia temos... Lembra dessa? Essa treta aconteceu em Spa em 98 em um dia chuvoso lá na Bélgica. Estava Michael Schumacher tentando tirar o máximo possível daquela corrida, já que ele era o segundo colocado no campeonato e estava em busca da primeira liderança que até então era do famoso Mika Häkkinen, que era o líder atual ali do campeonato. Bom, o líder caiu fora logo no começo dessa corrida e quando teve reinício, quem aproveitou foi o piloto alemão, já que ele tinha a oportunidade de vencer essa corrida e ganhar pontos importantes para o campeonato. Ele estava tão rápido que conseguiu abrir uma vantagem grande em cima dos demais pilotos, tanto que ele já estava dando uma volta no companheiro da equipe de Mika Häkkinen, David Coulthard. E como todos sabem, essa é uma ultrapassagem sempre muito tranquila e não tem um porquê disputar. Mas Coulthard tinha um porquê, já que todo mundo viu, não foi uma ultrapassagem, sim uma batida de Schumacher na traseira da McLaren de Coulthard. Óbvio que a pancada foi forte, inclusive a Ferrari de Michael acabou perdendo a roda dianteira direita. E aí, esse acontecimento levou os dois pilotos para os boxes. Ambos estavam bravos e chateados, ninguém queria sair daquela corrida. Só que o que ninguém esperava era a reação que viria a acontecer. Eu tô brabo, mano. Michael Schumacher saiu do carro furioso e foi tirar a história limpa, queria tirar satisfações com David, mas alguns mecânicos e o pessoal da equipe tentaram impedi-lo, mas a raiva de Michael era maior, ele queria confrontar o piloto da McLaren. E olha que os dois ficaram bem perto, cara a cara, e quase virou uma briga, mas foram contidos pelo pessoal ali do Deixa Disso, das equipes ali, que estavam em volta dos dois, mas quase rolou um fight, e o Schumi não ia deixar isso barato não. Tá aí, foi quase. Vamos apimentar ainda mais agora essa sopa de confusão e maluquices, já que a próxima treta foi um cara piradaço, que os Nutellas aí nem conhecem, ou será que vocês conhecem um tal de... James Hunt, essa lista não poderia faltar esse cara. E a treta dele nem foi com outro piloto, foi com quem trabalha nas pistas, um Marshall, e as atividades que esses caras fazem são extremamente perigosas, mas sem eles não seria possível realizar corridas. Bom, e vocês sabem como era a personalidade de James Hunt nas corridas. Então em um dos fins de semana de corrida ele acabou colidindo com um companheiro de equipe, ou seja, ele já estava furioso e com essa batida ele teve que abandonar a corrida. Mas quando ele desceu do carro, o Marshall foi tentar ajudá-lo ali a guiar ele para o caminho certo para sair da pista, mas o que o senhor não estava esperando, que estava ali trabalhando, era que seria recebido com um socaço na cara. Sim, James Hunt meteu logo um soco na cara no cara ali que estava ajudando ele. Depois disso, ele percebeu a cagada que ele fez, a burrice que tinha feito, e foi se desculpar. O cara completamente maluco, sem controle emocional, soltou a violência gratuita, descontou a raiva em alguém que estava trabalhando ali para manter os demais seguros na pista, os outros pilotos. E não, essa história não ficou por isso não. Hunt foi multado em $2.000 pelo soco e pagou mais $750 por voltar aos boxes de maneira insegura. Aí eu te pergunto, $2.000 e depois mais $750 por um soco? Se faz isso hoje, tem grande chance de levar uma multa muito maior, ou quem sabe até uma expulsão, ou ficar algumas corridas fora aí. Agressão da pesada e depois ainda volta de maneira insegura. Bom, os tempos eram outros dentro e fora das pistas. Mas voltando às tretas entre pilotos, temos uma briga meio que atual aí da galerinha atual do grid. Pois é, temos contato físico de leve. Aliás, seria leve, mas teve entre
Hoje você vê Max ou Verstappen pilotando tranquilão por aí, sem briga, sem língua afiada. Língua afiada ele sempre tem, mas vamos combinar que nem disputa ele tá tendo ultimamente e tá aí rumo ao terceiro título. Mas ele teve outras disputas aí no passado, não essas com Hamilton, mas sim lá em 2018 no Brasil, e se resume em um toque entre um carro da Red Bull de Max e o carro da antiga Force India, que tinha Esteban Ocon como piloto. Ambos se tocaram ali no S do Senna, quando Verstappen, que era o líder, presta atenção, na corrida tentou ultrapassar Ocon, que era um retardatário. Verstappen perdeu a liderança e quem assumiu foi Hamilton, que inclusive venceu aquela corrida. Novamente, comento, teria que ser uma ultrapassagem fácil, mas as bandeiras azuis para Ocon abrir passagem meio que não funcionaram. Só que a cereja do bolo foi no pós-corrida, quando Verstappen, furioso e com muita razão, Ocon quase saíram no soco ali que estavam esperando no Parque Fermé para serem pesados pela FIA. Max e Ocon trocaram farpas ali, um xingando o outro, mas foi o piloto da Red Bull que perdeu as estribeiras e deu um empurrão em Ocon, que reza a lenda, foi debochado com Max Verstappen. Mas não rolou mais que isso, porque a FIA entrou no meio. Óbvio que Ocon não é santo, nem dentro nem fora das pistas, e meteu o famoso louco ali pra cima do holandês. Não só atrapalhou, mas como tirou uma vitória de um piloto que, dizem as más línguas, ele não gosta. E essa treta vem de outras categorias de Fórmula. No final eu te explico. Fato é que Ocon é um lobo em pele de cordeiro, e Max já conhece a personalidade do francês, que sabe sorrir bem ali no paddock. Ou você acha que Max e Alonso estão os dois errados sobre Ocon? Seria muita coincidência, né? Mas enfim, Max, como punição, teve que pagar 2 dias de serviços comunitários, sendo uma delas assistir/ajudar em uma corrida da Fórmula E. Sim, parece até uma zoeira, mas não é. Punição difícil essa, né? Se for assim, vários pilotos vão começar a sair no soco, já que a punição é fazer algo que eles gostam, ver uma corrida. Bom, se você sonha, planeja, tá cogitando assistir uma corrida de Fórmula 1 em 2024, sair do sofá e ir para um circuito, se liga que a gente deixou um link especial na descrição desse vídeo. Corre lá conferir que eu te garanto que é o primeiro passo que você precisa dar para saber tudo aí sobre ingressos e qual corrida escolher. Mas e quem disse que para brigar precisa ter tapas e socos? Tem outros brigões aí que são mais refinados. A treta. Temos agora uma tal treta educada, uma confusão contida. A situação entre o espanhol e o brasileiro ocorreu no Grande Prêmio da Europa, em Nürburgring, em 2007. A história começou por causa de alguns toques de leve que os dois carros tiveram ali, os dois pilotos. E no final desse duelo, quem levou a melhor foi Alonso, que assumiu a liderança e conseguiu vencer essa corrida depois desses pequenos incidentes aí com Massa. Alonso, que saindo do carro, comemorou bastante, mas apontou ali para a lateral do carro, fez um sinal de negativo, deu aquela cutucada no brasileiro ali em frente às câmeras. Não rolou muita pancadaria, mas depois, nos bastidores do pós-corrida na sala de espera, eles se cumprimentaram, mas meio que Dom Fernando Alonso deu aquela cutucada de novo, falando que o brasileiro bateu no carro dele de propósito, que aquilo tinha sido intencional. E aí, meu amigo, ninguém tem sangue de barata, foi mexer com o nosso Massa e tirou ele do sério. O brasileiro foi pra cima ali, xingou o espanhol, xingou em italiano, espanhol, em português, em toda a língua que você imaginar. Inclusive, reza a lenda que xingou até Ron Dennis. E os dois começaram a discutir. Editor, já sabe, né? Coloca na tela essa entrevista com legenda, hein? É agora, meu patrão. Olha lá, ele fala, o Felipe diz não fiz nada, o Felipe falou pra ele, vai passear, rapaz. 20 escolheu, né? 20 dite una cosa così. 20 dite una cosa così. 20 dite una cosa così. Nico, quello non si può fare. Prova a imparare, prova. Prova a imparare. Prova a imparare. O fato é que eles pareciam dois adolescentes com os nervos à flor da pele, e esse momento ficou marcado na história das pequenas grandes confusões aí da Fórmula 1 e é meme até hoje. Não rolou nada de punição, até porque os dois ficaram se xingando ali e ficou por isso mesmo. Mas se você quer uma luta pesada, o card principal, isso fica por conta de
Bom, quem acompanha a Fórmula 1 há anos já sabe qual briga eu vou falar. Essa, literalmente, eles saíram na porrada, bem na frente da câmera, e essa deve ser a treta mais famosa, infeliz e até cômica da Fórmula 1. Isso aí aconteceu em Hockenheim em 1982, quando Nelson, o Piquet, maluco, brabão, liderava a corrida, até que o senhor Eliseu Salazar bateu no carro do brasileiro e ambos tiveram que abandonar. Mas não, Piquet não deixou isso barato. Só deu tempo dele sair do carro, ali de dentro do carro, e foi pra cima de Eliseu e encheu o piloto da ATS de socos e até pontapé. E tudo isso aconteceu porque Nelson Piquet vinha para uma volta em cima de Eliseu, que era um retardatário, estava na 13ª posição. Era tipo o Ocon na mesma situação com o Max. Mas o chileno enrolou ali para dar passagem pro brasileiro e novamente um acidente por causa disso. Sorte do Salazar que ele ainda estava de capacete, que levou vários socos ali e ainda ficou super envergonhado. Mas Piquet estava errado. Anos depois, Piquet descobriria que a corrida dele já estaria comprometida e o toque com o Salazar só adiou isso. A BMW, que era a equipe de Piquet naquele ano, contou a ele 10 anos depois que o motor do carro dele ia estourar em 2 voltas naquela corrida, porque quando foram desmontar o carro, viram que ele estava quase todo quebrado. Mas mesmo assim, naquele momento, Nelson tinha ficado muito bravo, nervoso, dado soco até na sombra. Inclusive, não achamos nada comprovando se Piquet tomou alguma punição, qual foi a resenha após essa luta clássica que virou meme dentro do mundo da Fórmula 1 e do brasileiro mais furioso que passou pela categoria. Quem souber, comenta aí pra nós, tô curioso. E tem outra confusão que ficou nos bastidores, mas foi revelada há pouco tempo, e envolve uma lenda do automobilismo e ele. Um cara que muitos não achariam que faria esse tipo de coisa, mas sim, até ele já perdeu as estribeiras. Ayrton Senna já participou de brigas na Fórmula 1, já perdeu a paciência. E isso aconteceu no Grande Prêmio do Japão de 1993. Essa era a corrida de estreia de Ed Irvine na categoria com a equipe Jordan. E a situação que aconteceu se resume em: Senna estava prestes a colocar uma volta em cima de Irvine e ele simplesmente bloqueou a passagem de Senna, dificultou a ultrapassagem que tecnicamente teria que ser facilitada. E ainda por cima ultrapassou o piloto brasileiro, mesmo sabendo que ele estava uma volta à frente. Ou seja, deixou Ayrton super furioso e obviamente não deixaria barata essa história. Como assim o cara chega hoje e quer meter esse louco pra cima de mim? Não com Senna. O piloto brasileiro deu um soco em Irvine, que segundo fontes, o piloto novato da Jordan desviou, mas acabou caindo por causa de uma cadeira que tinha atrás dele. Irvine conseguiu marcar um ponto logo na corrida de estreia, já que ele finalizou em 6º lugar, mas em compensação perdeu vários com Senna. Foi afrontoso ali, teve coragem, vai. Mas depois, o que todos ficaram falando não foi do ponto que ele marcou, e sim do que ele aprontou pra cima de Senna. Meus amigos, até Ayrton Senna também já teve seus momentos de fúria, mas teve motivo, né? Porém, Irvine bancou e fez pontos, e no final, cada um tinha seu motivo. Enfim, hoje em dia não vemos essas situações com tanta frequência, na realidade são bem raras, ou nem tanto. Às vezes a chapa esquenta, eles não seguram a língua, como a gente viu há pouco tempo atrás com Max esquentadinho com o piloto da Mercedes, Russell. Considerando que isso foi apenas um toque ali, um incidente de corrida, mas foi bem de leve. Imagina se tivesse sido um pouco mais forte ou uma batida mesmo de fato. Mas se compararmos com anos ou até décadas anteriores, vamos conseguir ver o quão agressivos eles eram. Como prova disso, é só olharmos para a temporada de 2021. Tivemos batalhas pesadas entre Lewis e Max, e até quando tava um carro em cima do outro, eles não chegaram a esse nível, ficou dentro da pista, mas aposto que os punhos cerraram ali nesses momentos. Bom, mas a gente sabe que esses pilotos estão super carregados com todo aquele agito. No calor do momento, adrenalina no corpo, principalmente com relação à pressão por resultados, todos os pontos são importantes para as equipes. E ver situações como essa são impossíveis de não acontecer cedo ou tarde. Mas muitos pilotos acabaram ultrapassando os limites e partindo para a violência. Nem sempre física, já que muitos acabam resultando em violência verbal, aquele bate-boca ali. E não, essas tretas não ficam só na Fórmula 1, porque estrelas de outras categorias também saem na porrada. Um exemplo disso foi a treta entre um ex-piloto da Fórmula 1 e, como bônus extra para vocês que gostam do caos, com vocês...
brigaram depois de um acidente em uma corrida da NASCAR em 2007. Toda a situação aconteceu quando Juan tinha um 6º lugar e foi atacado por Martin Truex Jr. No reinício ali na volta 73, o piloto da Ganassi tentou parar o carro, mas não conseguiu e acabou batendo forte no carro de Harvick, fazendo com que os dois carros girassem na pista. E não demorou muito para o clima esquentar, já que nenhum dos dois pilotos queriam que aquilo tivesse acontecido. Harvick pulou do carro e confrontou Montoya, rolou empurrões, xingamentos, mas a treta foi interrompida pelos oficiais antes que acontecesse alguma coisa mais séria. E vale mencionar que as tretas mais feias de soco, chutes, rally rola aí, a NASCAR é a especialista, além do famoso trash talk de pilotos às vezes. E se podemos falar de boca cheia de tretas de fato, seria 2021, Max e Lewis. E falando no holandês, que já causou muito desde que chegou na Fórmula 1, coleciona momentos calorosos e algumas rivalidades, como dito antes com Ocon nas categorias de forma Leclerc no kart. Mas por que ele é assim? O vídeo já começou aí pra ti na tela. Em 5 segundos você vai entender tudo sobre o holandês, que não abaixa a cabeça pra ninguém.